Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou seu professor de História e vou conversar com vocês nessa nossa aula de agora sobre um aspecto importante dessas mudanças na sociedade brasileira, bem específico, que é a proclamação da República. Vamos lá? Vamos entender isso aqui. Quais as causas que nós teremos para a proclamação da República no Brasil? O que vai acontecer? Quais os fatores que contribuíram para esse processo acontecer? Tá? Primeira coisa, o que significa a palavra república? O que é república? Qual a origem da república? República vem de res publica, que significa coisa pública. Ou seja, é uma forma de governo que você tem uma maior participação da população civil. Tem uma maior participação popular aqui acontecendo. Não necessariamente é uma democracia, mas o povo tem uma participação maior aqui nesse momento que a gente está trabalhando. Certo? E a proclamação da República acontece por alguns motivos que a gente precisa lembrar para você entender o cenário em que ele foi colocado em prática. Primeira coisa, nós temos o Dom Pedro II e a gente tem que lembrar das bases que mantinham o segundo reinado de pé. A economia, a questão política, uma questão social. Quem era a base da economia brasileira? Os grandes produtores de café. E o Dom Pedro II perde apoio dos grandes cafeicultores. Quando que ele perde apoio dos cafeicultores? Quando que nós temos aqui o chamado descontentamento dos fazendeiros. Vamos lá. Descontentamento dos fazendeiros. Quando que vai acontecer isso aqui? Por quais motivos o Dom Pedro II perde esse apoio? Por causa do fim da escravidão. Eu ia falar proclamação da República, não ia ter sentido. Então, o motivo que vai fazer os fazendeiros deixarem de apoiar o Dom Pedro II é a abolição da escravidão. Então, vamos colocar aqui como sendo um motivo importante. A abolição da escravidão. Com a abolição da escravidão, por que os fazendeiros ficaram descontentes? Porque eles perderam grana. Os negros foram libertos e os fazendeiros não foram restituídos. Mas mesmo assim, nós tínhamos alguns fazendeiros que eram muito ricos e não deram tanta atenção para esse processo. Mas a maior parte dos fazendeiros não gostou disso daqui. Não quis que o Brasil tivesse fim da escravidão, era ainda favorável à manutenção da escravidão. Certo? Perdeu o apoio econômico do Brasil, quem eram os grandes produtores da economia brasileira. E que fique claro que eu não estou defendendo nenhum desses caras, Só estou mostrando para você os argumentos que eles utilizavam. Quem mais vai tretar aqui com quem mais melhor? O Dom Pedro II vai arranjar tretas com os militares e com a Igreja Católica. Temos então a chamada questão religiosa, que é quando o Dom Pedro II perde o apoio da Igreja Católica. A Igreja Católica coloca no Brasil alguns padres de vertente do chamado ultramontanismo, que queria colocar a maçonaria como sendo algo ilegal, como sendo uma seita proibida. E a maçonaria sempre teve muita força no Brasil, E aí nós temos atritos dentro da própria Igreja Católica com relação a esse processo, e o Dom Pedro II também vai começando a ter atritos com a Igreja. Qual o último ponto importante que nós temos aqui? Não o último, me desculpem, tem mais alguns dois aqui importantes. A gente pode colocar a chamada questão... Professor, questão? Por que questão militar? Isso aqui aparece na maioria dos livros didáticos e nos livros de história de uma maneira geral sobre esse período. É uma questão, é um fato muito importante. A questão militar, a questão religiosa são causas que a gente pode colocar aqui. A questão militar está relacionada com o próximo tópico, que é o chamado positivismo. O positivismo, que é uma vertente filosófica desenvolvida na França pelo Auguste Comte, era muito usual pelos militares brasileiros. Por quê? A França sempre foi um local em que a elite intelectual brasileira utilizou como fonte de estudos. Então, os filhos da elite brasileira iam estudar fora. Qual que era o local que eles iam estudar? Na França. Tá? E aí eles têm acesso a essa vertente positivista, que achava que tinha que ter uma forma de governo republicana, republicana, não considerava uma monarquia uma boa forma de poder, achava que uma revolução
também não era algo positivo, portanto eles eram favoráveis a mudanças graduais, a reformas e não a revoluções, tá? E o exército brasileiro já tinha deixado de apoiar o Dom Pedro II quando nós tivemos a Segunda Guerra do Paraguai. Esse processo já se inicia, né? Por que a Guerra do Paraguai é um fator importante aqui? Por dois motivos, na verdade. Pois a Guerra do Paraguai influencia no processo de abolição da escravidão e também porque os militares começaram a criticar o governo que prometeu muitas coisas para eles e na prática chegou na hora H, não cumpriu com nada. E aí, todos esses fatores que nós temos englobados geram a proclamação da República no Brasil. Que, se nós fôssemos bem criteriosos, nós poderíamos chamar de golpe militar de 15 de novembro de 1889. E a gente já vai entender o porquê. A proclamação da República. Aqui nós temos a figura do primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro. Professor, eu nunca sei se é o Deodoro que veio primeiro ou é o Floriano. Basta você lembrar da ordem alfabética. Qual que vem primeiro, o D ou o F? O D. Então você tem primeiro o Marechal Deodoro, depois você tem o Marechal Floriano. Beleza? Vamos lá. Os militares engajados com a questão militar tomaram a dianteira e se rebelaram em 14 de novembro de 1889. O Marechal Deodoro, galera, dizem que ele era um grande chegado do Dom Pedro II, tinha muito contato com o Dom Pedro II, mas mesmo assim eles meio que obrigaram ele a estabelecer esse golpe militar de 15 de novembro. Na manhã seguinte, os rebeldes se dirigiram ao centro do Rio de Janeiro e, liderados pelo coronel Benjamin Constant e pelo Marechal Deodoro da Fonseca, depuseram o imperador e seus parlamentares no dia 15 de novembro, proclamando um governo provisório. Você viu em algum momento eu lendo ou comentando sobre participação popular na proclamação da República? Não. É porque praticamente não há. O povo brasileiro, como diz o José Murilo de Carvalho, um dos grandes historiadores brasileiros, assistiu à proclamação da República bestializado, sem saber como reagir, não percebendo que mudanças aquilo faria na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Nós não temos uma revolta popular. Quem que vai conseguir tomar conta do poder? Os militares. E por isso é um golpe, porque é uma instituição de poder que já estava no poder há um certo tempo e agora está assumindo apenas o chefe do executivo. Continuando aqui onde eu parei com vocês, vários parlamentares foram presos por se recusarem a deixar a Assembleia e a família real foi exilada. Então o Dom Pedro II e toda a sua família vão para Portugal, são exilados, tendo que deixar o país 2 dias depois. Foram encaminhados telegramas aos presidentes de províncias anunciando o ocorrido e exigindo o posicionamento desses políticos perante a nova configuração do governo. Agora, o texto aborda com o termo que eu utilizei com vocês. Esse golpe militar foi apoiado pelas elites agrárias que desejavam maior autonomia por meio do federalismo. O que significa isso, galera? Significa que a elite brasileira era defensora de um maior republicanismo. O que significa isso? Diminuição do poder central e mais autonomia para as províncias que posteriormente se transformam em estados. Mal sabiam os grandes membros da elite que viria depois os 2 marechais com um autoritarismo muito grande, contrários a esse federalismo que eles tanto desejavam aqui nesse momento. Não é toda a força militar brasileira que apoia, os marinheiros são um pouco contrários ainda a esse processo de proclamação da República. Então, graças a esses fatores que a gente viu, nós tivemos a proclamação da República Brasileira. Vamos fazer 2 exercícios bem rapidinho para você sacar e fixar bem esse conteúdo. Vem comigo. Aqui a gente tem um texto aqui do Machado de Assis, de um dos seus livros chamado Esaú e Jacó. Presta atenção. O trecho a seguir integra o romance Esaú e Jacó, escrito em 1904 por Machado de Assis, um dos últimos textos que Machado escreve. Nele, um confeiteiro é surpreendido pela proclamação da República depois de ter encomendado uma placa com o nome Confeitaria do Império. Olha a ironia, cara. O Machado de Assis é um dos mestres da ironia. Leia o trecho e depois responda as perguntas. Ao acordar de manhã, o confeiteiro não soube logo do que houvera na cidade. Mas pouco a pouco vieram vindo as notícias.
viu passar um batalhão e creu que lhe diziam a verdade os que afirmavam a revolução e vagamente a república. A princípio, no meio do espanto, esqueceu-lhe a tabuleta, essa placa, né? Quando se lembrou dela, viu que era preciso sustar a pintura. Escreveu às pressas um bilhete e mandou ao caixeiro que é o pintor. O bilhete dizia só isto: pare no D. Quando o portador voltou, trouxe a notícia de que a tabuleta estava pronta. Você viu a pronta? Vi, patrão. Tinha escrito o nome antigo? Tinha, sim, senhor. Confeitaria do Império. Mas o que é que há? Perguntou Aires. A República já está proclamada. Já há governo? Penso que já. Vossa Excelência crê que, se ficar império, venham quebrar minhas vidraças? Isso não sei. Realmente não há motivo. É o nome da casa. Nome de 30 anos, ninguém a conhece de outro modo. Mas pode pôr Confeitaria da República. Lembrou-me isso em caminho, mas também me lembro que, se daqui a 1 ou 2 meses houver uma reviravolta, fico no ponto de que estou hoje e perco outra vez o dinheiro. O que esse texto traz pra gente, galera? Traz um dos pontos centrais do texto, da escrita machadiana, que é a ironia. O Machado de Assis trazendo aqui esse confeiteiro que tinha mandado fazer uma placa para colocar na frente da confeitaria dele, chamada Confeitaria Império, e aí quando o cara vai pegar a placa, foi proclamada a República. Então não fazia muito sentido essa placa dele estar existindo, né? E aí a gente tem essas questõezinhas para a gente fechar o nosso raciocínio. Para o confeiteiro, qual foi a consequência da mudança do Império para a República? A única consequência que para esse cara teve é que ele ia ter que mudar o nome da placa dele. Ou seja, na prática não mudou absolutamente nada. Não tem mudança política porque a elite se manteve no poder porque é um golpe, não uma revolução. Com base no texto, podemos dizer que houve participação popular na proclamação da República? Não. No texto não aparecem elementos disso, inclusive praticamente dizendo que o povo mal sabia o que estava acontecendo ali nas ruas em 15 de novembro. Ok? Então, a gente fecha por aqui essa nossa aula sobre a proclamação da República e o fim do Segundo Reinado Brasileiro. Um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!